Olá, caros colegas, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a ausência. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a entrar no assunto em si, eu acho importante a gente traçar alguns paralelos de acordo com a nossa proposta inicial lá do primeiro encontro. Não sei se vocês lembram, mas eu tinha dito que eu iria disponibilizar sempre alguns testes para que vocês conseguissem se preparar melhor para o exame de ordem e fixar a matéria. Então, o link desses testes, eu vou colocar eles num blog, e o link dos testes ele vai aparecer aqui na descrição do vídeo. Eu queria que vocês acessassem esses testes e fizessem eles. Por que é importante fazer esses testes? Em primeiro lugar, porque você vai conseguir fixar muito melhor pontos que são relevantes e que foram dados em aula. Isso é importante e é uma vantagem a mais para você que precisa guardar uma quantidade enorme de matérias, não só aqui na frente de Direito Civil, mas em todas as outras, e também para você que não tem aquele tempo todo disponível. Vão ser sempre poucos testes, agora eu vou disponibilizar 2. Para quem não quiser acessar pelo blog, são 2 testes. O teste 33 do quarto exame e o teste 39 do 10º. Eles versam sobre morte presumida e capacidade, que foram os assuntos mais importantes que a gente tratou até aqui. E eu queria muito que vocês fizessem, porque também é uma oportunidade de vocês terem uma noção melhor de como o assunto é tratado no exame de ordem. Todos os testes que eu for disponibilizar serão aqueles que a própria GV fez, que é a banca que aplica a prova, e esses testes eles serão retomados no final do nosso curso, quando a gente começa a parte de revisão, e aí naquela oportunidade a gente vai começar a explicar, ver cada alternativa, o que daquela matéria a gente pode tirar, o que a jurisprudência está dizendo sobre isso, sobre aquilo. A gente entra numa fase mais prática. Então é muito importante que vocês façam esses testes anteriormente para vocês terem uma noção melhor quando a gente chegar naquele momento do curso. Além do que eu já disse de fixar melhor a matéria. Além disso, eu queria propor aqui uma forma para vocês fazerem esse teste para que também a gente aproveite melhor as aulas. E essa forma é a seguinte. Eu queria que vocês, sem olhar gabarito, sem nada, respondessem aquelas alternativas. É uma coisa que vai tomar, assim, 5 minutos da vida de vocês, né? São só 2 a 4 testes que eu vou tentar disponibilizar por assunto relevante. Que vocês, então, respondessem esses testes e que anotassem, né? Vamos dizer assim, separem um caderno para isso. E aí vocês anotam esses testes e anotam a alternativa que você considerou certa. É importante que não só haja a escolha da alternativa, mas que vocês anotem o porquê vocês consideraram essa alternativa correta. Isso vai ser muito importante lá na frente, porque primeiro vocês vão poder ter uma noção melhor do que a matéria ficou fixada, do que não ficou. E segundo, que na hora que a gente for fazer a revisão e na hora que vocês forem fazer a revisão antes da prova, vocês vão conseguir ter uma noção muito melhor da matéria em si. Porque como a matéria está fresca na cabeça de todo mundo, então é evidente que o conteúdo que vocês vão colocar lá no caderno, né, vão justificativas, olha, essa alternativa, por que tal, a alternativa tal está errada, por que tal. Esses fundamentos vão ser muito relevantes na hora de chegar no exame de ordem, porque é evidente, a gente tem que lembrar que são 5 anos de matéria, né? Aqui em Direito Civil, como eu já tinha dito, geralmente a graduação realmente destina os 5 anos para Direito Civil. Sempre tem a matéria. Então, é muita coisa. Se a gente não for tomando esses cuidados, é capaz de que a gente perca alguma coisa relevante. E o nosso objetivo aqui é majorar as chances de acerto de vocês. Então, era isso. Vamos falar um pouco sobre a ausência, então. Hoje a aula é introdutória, a gente vai ocupar desse assunto por alguns blocos. Então, antes da gente entrar na ausência, porque é um assunto que, digo, nos conceitos jurídicos propriamente ditos, eu acho importante fazer uma pequena digressão. Pelo seguinte, a ausência ela é um instituto muito mais importante de ser entendido pelas suas consequências jurídicas do que pelos seus contornos em si, porque isso é relativamente fácil. Então, acho que se a gente fizer uma pequena digressão e colocar esse instituto dentro de um contexto, tudo que vier a partir disso vai ser muito mais fácil. Então, essa aula ela é fundamental para entender a ausência.
Quando a gente fala de ausência, a gente está falando, junto com a morte e a morte presumida, né, a morte em si e a morte presumida, a gente está falando de institutos que vão versar sobre a extinção da personalidade jurídica, ou seja, o fim da existência de uma pessoa. É importante a gente considerar isso dentro desse contexto pelo seguinte: o nosso legislador, ele atribuiu, de acordo com as respostas que o mundo dos fatos foi dando para ele, ele foi atribuindo formas diferentes para lidar com cada situação. Então, a situação mais completa que a gente tem em termos de resposta do mundo fático é a morte em que há materialidade indiscutível daquele evento. Ou seja, há um corpo, esse corpo foi periciado, a perícia médica determinou quais foram as causas da morte, etc. Ou seja, o mundo dos fatos deu ao legislador todos os elementos, né, deu ao mundo do direito, melhor dizendo, todos os elementos que ele precisava para entender que aquele evento aconteceu. Então a preocupação dele vai ser, uma vez que esse fato está consumado, o que a gente faz a partir daqui? Então a gente vai ter direitos sucessórios, a gente vai, né, a forma como isso acontece, então é por meio de um inventário. Quem são os habilitados? São os herdeiros? São os legatários? Como é que isso acontece? Veja que quando a morte materialmente definida, né, que o mundo dos fatos traz essa resposta, a preocupação do legislador vai ser completamente outra, porque ele já vai partir da premissa de que, com certeza, houve a extinção daquela pessoa, no mundo jurídico, inclusive. Quando a gente fala da morte presumida, veja que já há uma pequena lacuna, que é bastante relevante, que o mundo do direito se ocupa dela. Então, antes de atribuir os efeitos da partilha, etc., etc., o mundo do direito vai se preocupar em determinar exatamente o que aconteceu naquele evento. Por quê? Porque não vai ter uma materialidade completa. Se a gente fala de morte presumida, a gente está falando de uma situação em que o mundo dos fatos foi incompleto. Não deu, por exemplo, o corpo ou a perícia médica. Há uma situação ali abstrata aí que o mundo do direito não pode deixar de agir. Ou seja, não pode ficar um vácuo só porque não se tem a certeza do evento morte. Então, na morte presumida, um conjunto de indícios que vêm do mundo fático vão permitir o legislador, né, vão tornar lícito ao legislador concluir que o evento morte aconteceu. Mas veja, ele presume em base de uma ausência que o mundo dos fatos traz. Olha, houve um acidente, um carro despencou de uma ponte de uma altura de 60 metros, e enfim, não encontramos os corpos, mas há uma grande possibilidade de que já não haja mais chance de sobrevivência. Então a gente já vê que na morte presumida, esses indícios autorizam o legislador. E a partir disso, então ele vai lá, coloca as condições, né, quando é muito provável, etc., de acordo com o que a gente viu naquela aula. E também ele atribui os efeitos jurídicos para isso. Na ausência, a situação é ainda mais complicada, porque o mundo dos fatos vai dar ainda menos resposta para o mundo do direito. E aí a gente vai ver um buraco entre essas situações, entre o que realmente aconteceu e o que o mundo do direito vai ter que agir, vai ter que presumir, vai ter que atuar. Conseguem ver a diferença? Quando a gente fala na morte em si, no evento morte que aconteceu materialmente, o mundo dos fatos é completamente satisfatório para o mundo do direito. Na ausência, a gente tem o outro extremo. Ela ocorre numa situação em que o mundo dos fatos vai ser extremamente não satisfatório para o mundo do direito. A ausência ela vai acontecer, e aí a gente já começa a conceituar, quando há o desaparecimento, a perda do conhecimento do paradeiro, ou seja, da localização de uma pessoa, quando ela então desaparece do seu domicílio sem deixar notícias. Então, uma pessoa, ela simplesmente do dia para a noite some. Então, essa simples afirmação não te permite concluir que aquela pessoa morreu. Ela pode ter fugido, ela pode ter ido, portanto, pela sua própria vontade, ela pode ter ido não pela sua própria vontade, mas ela pode estar em estado de perigo e precisando de ajuda, e outros ramos do direito vão se ocupar disso. Mas não necessariamente a morte é a resposta para essa situação. E aí a gente vai ver que o legislador ele vai ficar numa situação muito complicada.
E basicamente, isso é importante que se entenda, porque ao longo de todo o estudo da ausência a gente vai usar bastante isso, que basicamente vão surgir dois pilares e que ora o legislador vai valorizar mais um, ora o legislador vai valorizar outro. Um desses pilares é exatamente o seguinte: o que aconteceu com essa pessoa? Então é o pilar do ausente. O que aconteceu com essa pessoa? Por que essa pessoa desapareceu? Então um desses pilares vai ser o do ausente. O que aconteceu com essa pessoa? Eu posso presumir que ela morreu? Eu posso presumir que ela não morreu? Ela vai voltar? Então vai ser um momento, né, toda vez que a gente se aproximar desse pilar, a preocupação vai ser com o ausente. No mundo do direito civil, o que isso importa? O patrimônio dessa pessoa, ou seja, o conjunto de bens e de obrigações que ela constituiu. Então a gente vai ver que a preocupação do direito aqui é justamente com a pessoa, com o ausente. Do outro lado, uma outra preocupação, esse outro pilar, vai ser com os que ficaram, com tanto os bens e obrigações dessa pessoa, ou seja, o seu patrimônio, o conjunto de obrigações a que ela se submeteu, etc., quanto também as pessoas que ficaram e que eventualmente poderiam estar fruindo, estar gozando desse patrimônio. Então existem esses dois pilares e será justamente nesse cotejo que o legislador vai trabalhar. O que a gente já pode ter como noção geral? Conforme o tempo vai avançando, o legislador vai passando a presumir que as chances daquela pessoa voltar são menores. E aí ele vai passando do primeiro pilar, que é o pilar da esfera de proteção ao ausente, para o segundo pilar, que é a esfera de proteção em relação aos próprios bens que ficaram e a destinação que esses bens terão. Então a gente envolve aí, por exemplo, o direito dos herdeiros, dos legatários, ou o que fazer se não houver herdeiro ou legatário. Todas essas respostas, quem vai trazer é o mundo jurídico. E é justamente sobre isso que a gente vai se ocupar de estudar nessas próximas aulas. Então, por isso que eu achei importante a gente traçar esse paralelo antes de começar propriamente nas definições jurídicas. Porque aí a gente já entende todo o contexto, os objetivos do legislador, e depois entender os contornos jurídicos disso se torna uma atividade muito mais fácil. Cabe a gente fazer também, rapidamente, umas diferenças entre a morte presumida e a ausência em si. Veja que no Instituto da Morte Presumida haverá algumas hipóteses em que o legislador torna lícito o Estado juiz declarar, portanto é uma decisão de cunho declaratório, né, declarar que aquela pessoa deixou de existir juridicamente. Enquanto na ausência, a gente vai ter a seguinte situação: o Estado juiz, ele vai, primeiro, declarar que essa pessoa está ausente, sumiu. Veja que tem toda uma diferença entre você dizer que uma pessoa, né, você declarar que uma pessoa deixou de existir e você declarar que o paradeiro de uma pessoa é desconhecido. E a outra questão em relação à semelhança e diferença é em relação aos procedimentos. A ausência vai ter uma série de proteções e cuidados a mais que a morte presumida não tem, no que tange a interessados, a procedimentos, etc., justamente porque o legislador, antes de considerar lícito presumir que aquela pessoa deixou de existir, ou seja, morreu, ele vai se preocupar muito em resguardar os patrimônios dela. Ele vai se preocupar muito em resguardar o patrimônio dela na expectativa que um dia ela possa retornar. Posto esses conceitos, então a gente já tem a base suficiente para começar a tratar juridicamente e a gente começa isso na próxima aula. E por fim a gente continua reforçando o pedido de que você compartilhe e divulgue o vídeo, comente com seus colegas que estão se preparando também para o exame de ordem e se inscrevam aqui no canal do GETUSP, porque esse apoio ele é muito importante para a gente. Obrigado e até a próxima aula.